Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o Grêmio pelo convite, né, para participação do evento. Eu vou tentar dar uma passada geral, né, no assunto de tratamento de resíduos sólidos. Né? É um assunto bastante amplo, né, então vai ser assim uma pincelada, né, em cima só de algumas tecnologias. Né, e, claro, vou tentar contextualizar, né, dentro, né, da nossa situação, né, no Brasil. Então, primeiramente, claro, não dá para falar de resíduo sólido, né, sem falar da definição de resíduo sólido. Né? Então, a gente tinha, antes da Política Nacional, uma definição da ABNT, né, que depois foi atualizada, né, através aí da Política Nacional, né, e é uma definição bem ampla, né, bem abrangente. Né? Então, pessoal, resíduo sólido é praticamente, né, tudo aquilo que a gente entende como lixo, né, como resíduo realmente sólido, e também, né, resíduos gasosos, líquidos, né, que são problemáticos. Né? Então, por exemplo, um gás tóxico confinado num cilindro também é, né, um resíduo sólido. Né? Um efluente líquido perigoso também, que necessita aí de um tratamento complexo, tem que também ficar confinado, também é considerado um resíduo sólido. Tá? Mas eu vou tentar falar de forma geral, né, na nossa apresentação aqui, né, sobre os resíduos sólidos urbanos, que é o nosso maior problema. Né, é o problema que a gente tem mais próximo, né, no nosso dia a dia. Né? Bom, se a gente for olhar a situação aí, mundo afora, a gente vê que os países, em geral, né, estão trabalhando, né, para se fazer alguma coisa relacionada aos resíduos. Né? Se a gente observar a situação dos Estados Unidos, né? Então, aí temos esse gráfico aqui desde a década de 60 até, né, 2012, mais ou menos, né? A gente vê que muita coisa está sendo feita lá. Né? Então, por exemplo, disposição em aterro sanitário. Né? Eles sempre fizeram muita disposição em aterro sanitário, né? A coleta lá é relativamente eficiente, né? E faziam um pouco de compostagem, né? E a maior parte do resíduo sempre foi para aterro sanitário. Né? Aqui, mais ou menos, no final da década de 70, né, eles começaram a tentar conter o que ia para aterro sanitário e estabilizaram isso ao longo do tempo. Né? E começaram a partir com outras, né, técnicas para minimizar, né, o que iria para o aterro sanitário. Então, por exemplo, a reciclagem, né, que sempre, né, esteve aí presente, mesmo que em pequena quantidade, ela foi ampliada. Né? A incineração, né, de resíduos com recuperação da energia, né, também se iniciou aqui na década de 70. Né? Depois, a compostagem, né, da matéria orgânica, principalmente o material verde, né, também começou a ser realizada, né, com uma intensidade maior. Né? A gente sabe que uma boa parte da matéria orgânica nos Estados Unidos acaba sendo triturada, né, e vai junto com o esgoto. Né? Então, pode-se dizer que uma boa parte da matéria orgânica lá, né, é tratada no sistema de tratamento de esgoto. Né? Então, eles têm uma situação, né, um pouco distinta em relação à nossa. Né? Mas, né, eu costumo dizer que os Estados Unidos não é o melhor exemplo a ser seguido. Tá? Mesmo porque, né, eles fazem muita disposição em aterro sanitário. Tá? E poderia se aproveitar muito mais, né, o potencial desse resíduo. Né? Poderia se aproveitar muito mais. Né? É algo que eu vou mostrar na sequência que os países europeus estão fazendo. Né? Qual a minha crítica em relação ao aterro sanitário? O aterro sanitário, pessoal, não é um elemento sustentável. Tá? O aterro sanitário é como se você estivesse transferindo o problema para a geração futura. Né? Quando você coloca o resíduo lá no aterro sanitário, né, ele não some, ele continua lá. Né? Eu faço a seguinte analogia sempre: o aterro sanitário é como você fazer faxina em casa, juntar todo o resíduo, toda a sujeira e joga embaixo do tapete, né, e cobre o resíduo. Você vai olhar a casa, ela está limpa, né, vai ver o tapete meio levantadinho, né, o resíduo continua lá. Né? Ele não sumiu, ele não foi desintegrado. Né? Se na semana seguinte você fizer faxina de novo, vai mais um pouquinho, né, de resíduo lá para debaixo do tapete. Vai chegar um dia que não vai ter tapete.
né, para você colocar mais resíduo embaixo. Pessoal, isso é o que acontece com os municípios, tá? No mundo inteiro. E a gente está sentindo isso hoje aqui no Brasil. Né? Claro que nem todo município tem esse problema de área. Né? Então, aterro sanitário exige área. Né? Uma área adequada, não é em qualquer local que você pode construir um aterro sanitário. Tá? Então, é uma área que tem todo um estudo, né, por trás, porque é uma área que tem que ter uma capacidade, né, natural de contenção da poluição. Né? Por quê? Porque se ela já tem essa capacidade natural, você gasta menos, né, com elementos de proteção. Né? Falar, dá para pôr um aterro sanitário numa área problemática? Dá, mas vai ficar muito mais caro. Né? Sem contar que o risco também de falha do sistema é muito maior. Né? E se falhar, você vai ter um acidente ambiental aí de grandes proporções. Né? Então, né, o aterro sanitário é um problema. Né? Então, os Estados Unidos conseguiram, né, estabilizar o que vai aí para aterro sanitário. Então, aos poucos, né, destinando, né, uma boa fração aí dos resíduos, né, para incineração, para reciclagem e para compostagem. Bom, outro exemplo, né, seria o da União Europeia, né, onde a gente tem países, olha, que estão numa situação muito, né, avançada em relação aos resíduos sólidos. Né? Então, aqui eu destaquei, por exemplo, a Suíça e a Alemanha, né, mas tem também aqui, ó, Suécia, Bélgica, Holanda, né, são países que praticamente, né, estão acabando com os aterros sanitários. Né? Ou seja, não estão só deixando de enviar resíduo para aterro sanitário, eles estão também eliminando os aterros sanitários que já existem. Por quê? Porque aterro sanitário custa, pessoal. Ele custa mesmo depois que você encerrou ele, que você fechou o portão. Tá? Não é porque você fechou o portão lá do aterro sanitário que ele não vai mais gerar lixiviado, tá? Que é potencialmente poluidor. Não é porque você fechou o portão do aterro que ele vai parar de gerar metano. Né? E, às vezes, a quantidade de metano que ele gera não é suficiente para você aproveitar um aproveitamento energético. Né? Então, esse metano é perdido. Né? É perdido. Sem contar as emissões fugitivas de metano, né, que são emissões que não tem como a gente captar. Né? Então, aterro sanitário é sempre despesa. Né? Você vai ter que manter uma equipe de topógrafo, né, que com frequência vai para lá analisar os taludes para ver se estão estáveis. Né? Tem que ter segurança, né, porque se você deixa aquela área, né, sem nenhum cercamento, né, sem nenhum controle, não vai demorar muito tempo para chegar alguém e começar a construir alguma coisa lá, tomar posse do terreno. Né? Isso acontece. Só que é uma área perigosa. Né? A gente não pode deixar, né, as pessoas entrarem naquele local e construírem em cima, né, do aterro sanitário. Tá? Então, o objetivo, né, é a gente eliminar o aterro sanitário. Tá? O aterro sanitário é sempre um problema. Tá? E a gente tem que seguir o exemplo de quem teve esse problema antes. Né? Então, países europeus, principalmente países pequenos, né, já tiveram problema com o aterro sanitário há muito tempo. Né? O aterro sanitário, por mais bem construído que seja, pessoal, ele sempre vai gerar um impacto no local. Sempre existe risco de contaminação. Sempre, por mais bem construído que seja. Tá? Então, aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, Alemanha, né, e Suíça. Né, a gente vê, ó, aterro sanitário, ó, esse, né, em roxinho aqui, ó, praticamente não tem. Ou seja, não estão destinando quase nada mais para aterro sanitário. Né? Depois, na sequência, olha, incineração. Olha, na Suíça, né, praticamente 50% dos resíduos são incinerados. Ó, na Alemanha, né, 35%. Né? Depois, olha, reciclagem. Né, aqui em azul claro. Depois, compostagem e digestão anaeróbia, né, que vem aqui em verde. Aqui, apesar daqui estar só indicado compostagem, né, entra também a digestão anaeróbia nesse conjunto. Tá? É claro que a gente vê também na Europa países que estão numa situação, né, tão, né, avançada como Suíça e Alemanha, mas todo mundo está fazendo alguma coisa, né, para reduzir a quantidade de resíduo que vai para aterro sanitário. Tá? Então, é o caminho. Né? Eles não estão fazendo isso por acaso. Né? E aí, como é que é a situação brasileira? Para onde vai o nosso resíduo? Pessoal, infelizmente, o nosso resíduo, uma boa parte não vai nem para aterro sanitário. Tá? Nem para aterro sanitário. Né? Temos aí, ó, né, dados mais recentes, né? Em termos percentuais, olha, 2016, está aqui, ó,
58,4% da massa dos resíduos vai para aterro sanitário. Olha, 24, né, quase 0,2% vai para aterro controlado. E 17,4% vai para lixão. Né? Aterro controlado e lixão são duas formas hoje inadequadas de disposição de resíduos sólidos. Tá? O aterro controlado, pessoal, não é nada melhor do que um aterro sanitário, muito pelo contrário. O aterro controlado é algo pior que aterro sanitário, apesar do nome. A pessoa fala, mas é controlado, não é? Ele é controlado em relação a um lixão, não em relação ao aterro sanitário. Eu diria que o nome correto seria lixão controlado. Né? Seria o nome mais real. Por quê? Porque um aterro controlado é um lixão que foi adequado, né, para ficar com cara de aterro. Tá? Mas ele já tem, vamos dizer assim, um pecado original, né, fazendo uma analogia religiosa. Né? Ele nasceu lixão, não teve nenhum processo, nenhum estudo, né, para você determinar qual era a melhor área para a disposição de resíduo. Ou seja, foi uma área escolhida aleatoriamente. Normalmente a pior área possível, né? Uma área de preservação ambiental, né? Uma área próxima de rios e nascentes, uma área, né, de encosta, né? Uma área com solo frágil. Né? Então, é uma área complicada, jamais deveria ter um lixão naquele local. E, normalmente, é lá onde o pessoal vai e coloca o lixão. Né? Às vezes, o pessoal adora Vossoroca, que já é uma erosão, né? Um local de solo frágil. Vai lá e fala, vamos recompor lá com, né, resíduos. Né? Eu já vi isso. Né? E acabou se tornando um problema imenso para o município. Tá? Por quê? Porque aquela área vai se tornar uma área contaminada e para recuperar aquilo vai custar caríssimo. Né? O problema é que quando se cria um lixão, né, ninguém está pensando no custo futuro. Né? A gente está só pensando em, né, dar um fim aí para os resíduos. E o aterro controlado, então, vamos dizer assim, é um lixão, né, que passou a ter cobertura diária dos resíduos com solo, né? Passou a ocorrer alguma compactação, né, cercamento da área para impedir, né, que estranhos entrem no local, né, para depositar qualquer tipo de resíduo, para conter a entrada de animais, pessoas que poderiam ir lá, né, também tentar recuperar recicláveis. Né. Então, passou a ter um controle de acesso, né, mas nasceu como lixão. Então, é considerado algo inadequado. Tá? Bom, então motivos aí para a gente reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos. Então, primeiro, olha, a disposição de resíduos no solo não é uma prática sustentável e sempre vai requerer novas áreas. Tá? Vai ter um dia que a gente não vai ter mais área para pôr resíduo, independente da gente querer ou não. Tá? Por isso que, em algumas cidades nos Estados Unidos, mesmo eles optando por esse modelo, eles têm que, às vezes, botar o resíduo num trem e mandar esse resíduo para longe. Por quê? Porque no entorno daquela região já não tem mais área. Né? A não ser que a gente faça o mesmo, mas isso custa caro. Né? Tem todo um custo aí de transporte e logística, né, que não é barato. Embora os aterros sanitários sejam considerados seguros, não são totalmente confiáveis, estão sujeitos a falhas... Opa, vai ter errado. A falhas construtivas e de operação, podendo gerar grandes áreas contaminadas. O risco sempre vai existir. Olha, os aterros de resíduos geram lixiviados, que necessitam de um tratamento complexo e caro. Então, o lixiviado é um líquido escuro que sai do resíduo, né? Ele tem uma carga orgânica muito elevada, né? E ele tem também componentes tóxicos. Né? Então, não é qualquer tratamento biológico que trata lixiviado. Né? Às vezes, o tratamento biológico consegue tratar parcialmente o lixiviado. Aí você parte para o físico-químico. Não é qualquer tratamento físico-químico que consegue tratar tudo que tem lá no lixiviado. Então, e aí você começa a ficar com um sistema complexo, né? Que envolve vários tipos de tratamento para conseguir tratar o lixiviado. Né? Só para vocês terem ideia, né? Qual é a ordem de grandeza do tratamento do lixiviado? É muito mais caro do que esgoto, pessoal. Você fala, a gente gera muito menos lixiviado do que esgoto. Se você comparar o percentual, né, de lixiviado em relação ao de esgoto no município, você vai ver que às vezes não chega a 1%. Né? Ou seja, o volume de lixiviado é menos de 1% do volume de esgoto gerado no município. Às vezes 0,5%, 0,2%, depende do local. Só que o custo de tratamento do lixiviado, às vezes é 10, 100 vezes mais caro por metro cúbico do que o esgoto. Né? Então, ou seja, mesmo um volume pequeno, vai custar muito caro. Né? Só para vocês terem ideia de ordem de grandeza, né, o tratamento de lixiviado
né, varia aí de R$20 por metro cúbico até mais de R$300 por metro cúbico. Né? É um valor alto, muito alto. Né? Uma cidade de médio porte, por exemplo, quando eu estava em São Carlos, né, eu trabalhei na prefeitura de São Carlos por um tempo, fui responsável pelo aterro sanitário. Obrigado. O aterro sanitário de São Carlos, uma cidade que na época tinha uns 200 mil habitantes, gerava em torno aí de 100 metros cúbicos por dia. Né? Naquela época, a prefeitura gastava em torno aí de R$40, R$50 por metro cúbico, né, para fazer esse tratamento. Fora o transporte, tá? Porque o tratamento nem sempre é feito no mesmo local. Você tem que transportar esse lixiviado para outro local. Tá? Olha, aterros geram emissões fugitivas, ou seja, emissões que não podem ser captadas de metano, que é um gás de efeito estufa. Né? Desculpe. Então, pessoal, mesmo quando você tem drenos para coleta de gases no aterro sanitário, você não consegue coletar todos os gases gerados no aterro. Uma boa parte desses gases é perdida para o ambiente. Tá? Você consegue recuperar, né, algo aí entre 40% e 60%, no máximo 70% do metano produzido no aterro. O resto, pessoal, é perdido. O aterro sanitário é uma estrutura, né, coberta com solo. Né? O solo é um elemento poroso, né, ele não consegue ser uma vedação, né, para o gás sair. Né? Então, eu digo que o dreno do aterro é só um caminho preferencial. Né? É um caminho com mínima perda de carga. Né? É por onde, preferencialmente, o gás vai sair. Mas, se você for medir sobre o aterro se existe metano, né, saindo da superfície, você vai detectar, e vai detectar uma quantidade razoável de metano. E esse metano não tem jeito, não tem como queimar, não tem como você conter, ele vai para a atmosfera. E isso é também um problema ambiental hoje. A disposição de resíduos no solo, né, é um desperdício de recursos materiais e energéticos, favorecendo a extração de recursos naturais virgens e muitas vezes não renováveis. Né? Então, a gente coleta, a gente retira material da natureza, né, produz um insumo, ele é utilizado e vai para o aterro. E aí depois a gente retira da natureza de novo, produz um insumo, utiliza e vai para o aterro. Né? Ou seja, só aí você já vê que é um ciclo que não se sustenta. Né? Uma hora vai faltar matéria-prima, por mais barata e abundante que ela seja hoje. Né? A gente vê isso, por exemplo, com a água. Né? Se falasse, né, há 50 anos atrás que a água seria um problema, as pessoas não acreditariam, porque a água, né, principalmente no Brasil, era algo abundante, né, e barato. Hoje já não é mais bem o caso. Né? A água já se tornou relativamente cara, principalmente, né, vamos falar assim, ainda em algumas cidades como São Paulo, que você tem que buscar água, né, num local mais distante. Né? Isso pode acontecer em qualquer local. Tá? Então, a reutilização e a reciclagem, né, e o tratamento podem reinserir resíduos como matéria-prima na cadeia produtiva, tá? Criando aí uma economia circular. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, indo nessa linha, né, seguindo aí, né, o que outros países já fizeram, né, antes, né, então a gente tem aí exemplos, né, de países que tiveram problemas antes. Né, então, ele coloca a reutilização, né, a reciclagem e o tratamento dos resíduos como prioridade em relação à destinação no solo. Né? Então, primeiro a gente tem que, né, retirar tudo aquilo que dá para, né, a gente reutilizar e reciclar no resíduo. E só aquilo que não serve para nada, né, dentro de um contexto local, que a gente vai chamar de rejeito, é que pode ir para um aterro sanitário, tá? Que é uma forma ambientalmente adequada de disposição final. Tá? Ainda não é o ideal, tá? Mas é algo possível para o momento. Tá? Então, mesmo o aterro tendo todos os seus problemas, se a gente enviar só rejeitos para o aterro sanitário, a gente está minimizando os problemas do aterro sanitário, sem contar que ele passa a ter uma vida útil enorme, enorme. A gente vai falar sobre isso depois. Então, está aqui. A Política Nacional, que é a Lei número 12.305 de 2010, né? No artigo 9º, diz o seguinte, olha, na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, não geração. Então, toda vez que você puder não gerar, minimizar a geração de resíduo, né, você tem que fazer isso. Né? Então, é uma política. Né? Então, você tem que atuar. Isso dá para a gente fazer em casa, dá para fazer em empresas, em escritórios, em indústrias.
né? Ou seja, reduzir a quantidade de resíduos, né? Evitar desperdício, né? Às vezes até mudar processos, no caso de indústrias. Tá? Bom, então, não geração, evitar. Depois, redução, reduzir ao máximo. Depois, reutilização. Se tiver resíduo que der para ser reutilizado, né, a gente vai reutilizar ele. Falar, mas que resíduo dá para ser reutilizado? Pessoal, a gente conhece vários, a gente só não, né, se dá conta deles. Né? Por exemplo, garrafas, né, garrafa de cerveja é um resíduo reutilizável. Né? Vai vazia, volta cheia no supermercado. Né? Os galões azuis aí de água também, né? Mesmo o botijão de gás. Né, quem usa gás em casa, é um vasilhame, é um recipiente, é uma embalagem. Né? Você entrega o vazio, né, recebe outro cheio. Né? Então, você está reutilizando. Né? Bom, nem tudo dá para ser reutilizado. Né? Então, aí você pode reciclar. Né? Então, por exemplo, latinha da cerveja, não dá para você, né, devolver a latinha vazia lá e ela vai voltar cheia, a mesma latinha. Né? Então, ela pode ser reciclada. Né? Então, ela é recolhida, né, passa por um processo industrial, né, e você faz o alumínio de novo, a latinha de novo, a indústria utiliza essa latinha para, né, vender aí o refrigerante, a cerveja. Né? Então, você reciclou o material. Né? Isso pode ocorrer com o vidro, qualquer tipo de metal, né, dá para ser aproveitado. E, por fim, né, o tratamento dos resíduos sólidos. Então, por exemplo, a matéria orgânica, né, dos resíduos sólidos, né, dá para a gente tratar ela. Né, e a gente deve tratar, porque se a gente, né, dispor ela, né, in natura, na natureza, ela vai gerar problemas ambientais. Ela tem um potencial grande de contaminação do meio ambiente. Né? Desculpem. Porque a matéria orgânica, pessoal, ela se degrada naturalmente, né? Ela se solubiliza, né? Ela vai gerar os lixiviados, né? Que podem infiltrar no solo e gerar uma contaminação local. Tá? E aí, claro, né, depois que a gente passou por, né, todos os tipos de tratamentos possíveis para os resíduos, vai sobrar alguma coisa que a gente vai chamar de rejeito, e aí sim, esse rejeito eu posso fazer uma disposição, né, num aterro sanitário. Seria uma disposição ambientalmente adequada. Né? Então, como é que era a situação antes da política nacional? Antes da política nacional, a gente tinha o seguinte, olha, se você jogasse o resíduo num lixão, né, você estava numa situação inadequada. Mas se você enviasse todo o resíduo para um aterro sanitário, ou mesmo para um aterro controlado, você também estava numa situação adequada. Tá? Então, antes da política nacional, 2010, a gente tinha essa situação. Né? Agora, hoje, depois da política, de 2010 para cá, né, a política diz o seguinte, ó, se você pegar todo o resíduo e mandar para o aterro sanitário, isso não é adequado. Tá? Isso não é adequado. Né? O adequado é você fazer o seguinte, ó, você pega o resíduo, né, retira tudo que dá para ser reutilizado, reciclado, faz o tratamento da matéria orgânica, extrai energia, né, através da incineração ou processos térmicos, e aí somente os rejeitos é que vão para aterro sanitário. Aí sim, você está de acordo com a política nacional dos resíduos sólidos, tá? Que é, né, mais ou menos o que ocorre aí nos países europeus. Tá? Então, a nossa lei, né, vai nessa mesma linha, que é a linha de se minimizar aquilo que vai para aterro sanitário. Por quê? Porque aterro sanitário é e sempre vai ser um grande problema. Tá? Bom, quais são as destinações aí dos resíduos sólidos? Né? Aqui tem as principais. Então, vou fazer o reuso para a mesma finalidade ou para outra finalidade. Reciclagem, né, como matéria-prima para o mesmo uso ou para outros usos. Né? Tem diversas formas de tratamento de resíduos, né? Cada uma, às vezes, aplicada para um resíduo em específico ou para um conjunto de resíduos, né? Que vão aí desde a compostagem, digestão anaeróbia, incineração ou tratamentos térmicos, né? Micro-ondas, pirólise, plasma, tratamento químico, etc. Vai depender, às vezes, aí do tipo de resíduo. Tá? Temos a disposição final, né? A disposição adequada, né, seria aí um aterro sanitário, né, e aí tem o aterro sanitário convencional, que é para os resíduos sólidos urbanos, o aterro industrial, que seria para resíduos perigosos, né, resíduos com elevado poder, né, de contaminação e poluição ambiental. Né, então, são aterros, né, que são construídos com cuidado muito maior, e o custo para se dispor lá também é muito maior. Tá? E temos também os aterros de inertes, né, que seria aí para resíduos inertes,
né? Ou seja, a maior fração dos resíduos aí da construção civil. Tá? Mas hoje em dia é muito difícil você licenciar um aterro de inertes. Por quê? Porque a gente sabe que no meio dos inertes vem muita coisa que não é inerte. E o pessoal não faz a triagem direito. Né? E você acaba transformando um aterro de inertes numa área contaminada. Né? Então, a minha experiência lá de São Carlos, a gente tinha 2 áreas contaminadas. Né? Um aterro de inerte clandestino, né? Que recebia de tudo, e depois um outro licenciado, que no final também acabava recebendo quase tudo. Né? E os 2 viraram áreas contaminadas. Né? E que, né, gerou um problema enorme para a prefeitura, né? Porque aquilo ia custar caro, né, para se corrigir. Né? Então, só para fazer um estudo, para você medir a extensão da poluição daquelas áreas, pessoal, já era algo muito caro. Tá? Na época, isso foi, né, detectado aí em 2008, 2009, né, para cada área o estudo ia custar, né, na época, quase R$500 mil. Naquela época, né, trazendo para valores atuais, talvez chegue aí em 1 milhão, só para a gente investigar o tamanho do estrago. Né? E aí depois, né, você vai ter que tomar medidas para conter essa poluição. Né? Tudo isso custa também. Né? Só que quando se cria uma área e não se controla ela, né, ninguém está pensando nesses custos que vão surgir lá na frente. Tá? E um aterro sanitário mesmo, um aterro sanitário convencional, isso pode acontecer também. Né? Uma falha no sistema de impermeabilização pode tornar aquele aterro uma área contaminada. Né? E também vai custar caro para, né, recompor aquela área. Bom, e as formas inadequadas? Né? Não deveriam existir, mas ainda existem aqui no Brasil. Né? Então, disposição em terrenos baldios, rios e nascentes, mares e oceanos, né? O pessoal taca no rio e vai parar lá no mar. Encostas e matas, erosões, ou seja, lixões em geral, né? São formas inadequadas. E temos o aterro controlado, que depois da política nacional passou a ser considerado uma forma inadequada de disposição de resíduos. Tá? Então, forma adequada hoje, só aterro sanitário. Bom, então temos aqui, né, uma escala aqui que vai desde o lixão, né, até um aterro, né, com aceleração, né, da estabilização da matéria orgânica e mineração no final. Né? Então, de acordo com a política, a gente teria aqui considerado inadequado, né, o lixão e o aterro controlado, né, e como adequado, um aterro sanitário, ou um aterro sanitário energético, que é um aterro sanitário onde a gente extrai o biogás, pelo menos, né, para a produção de eletricidade, mas não é qualquer aterro que dá para fazer isso, tem que ter, né, um certo porte, né, senão não compensa, não é viável. Tá? Temos aí os aterros de rejeitos, e os aterros de rejeitos com aceleração e estabilização aí do material, né, com uma mineração no final. Né? O que é essa mineração? É você desmontar esse aterro e ainda, né, dar um fim naquele material, tratar, né, dar um tratamento adicional, né, e reutilizar, reciclar ainda alguma coisa que sobrou lá. Tá? Então, seria aí um aterro que fecharia um ciclo. Né? Bom, a rigor, né, se a gente fosse levar a ferro e fogo o que diz aí a legislação, a gente diria que adequado mesmo, né, seria daqui para frente. Ó, seria o aterro, né, sanitário de rejeitos, né, que é o que diz a política nacional. Mas, na prática, acaba se considerando adequado, né, você já ter um aterro sanitário. Né? Bom, o lixão não é nada sustentável, aterro controlado também não é nada sustentável, aterro sanitário também não é nada sustentável. Mesmo o aterro energético e o de rejeitos é parcialmente sustentável, porque ainda você minimiza o que vai para lá, consegue aproveitar, né, a energia do material, né, mas o ideal seria um aterro em que você já constrói ele, né, visando um dia eliminar ele. Então, ou seja, é um aterro temporário. Tá? Ele só faz parte de um processo, né, de um ciclo que um dia vai se fechar. A gente sabe que, de alguma forma, a gente vai minerar aquele aterro, ele vai sumir, ou vai dar espaço para um outro empreendimento, pode ser outro aterro. Tá? Bom, então, solução aí para os municípios pequenos e médios, né, para se adequarem. Né? Normalmente, município pequeno e médio tem muita restrição de recursos, né? E nem todas as tecnologias são viáveis, porque muitas tecnologias de tratamento, né, demandam aí uma escala, né, para se viabilizar, como, por exemplo, os tratamentos térmicos. Né? Então, os resíduos sólidos coletados, né, uma parte pode ser reutilizada e reciclada, né, isso daqui
a gente consegue, através da coleta seletiva, recolher esse material, né? Depois sobra, basicamente, matéria orgânica e rejeitos. A matéria orgânica a gente mandaria para tratamentos, que seria desde a compostagem ou digestão anaeróbia, né? Que são tecnologias viáveis e possíveis para municípios de pequeno e médio porte. E aí, sim, o que sobra, né, vai para... Desculpem. O que sobra iria para aterro sanitário. É claro que não dá para a gente pensar, né, numa incineração ou numa pirólise aqui, porque são equipamentos caros, e o município nem teria condições, né, de arcar com esse investimento e nem de manter esse investimento. Tá? Então, a gente vê que rejeito, né, é uma condição, é algo que depende da condição local. Então, o que é rejeito? Para o município de pequeno e médio porte, pode não ser rejeito para o município de grande porte. Então, no município de grande porte, ou mesmo regiões metropolitanas, né? Então, aí você já consegue viabilizar muitas tecnologias, porque você tem um ganho de escala, você tem um volume, uma massa de resíduos muito maior, né? Porém, né, você começa a ter restrição de área. Tá? Então, você tem aí restrição de área. Tá? Mas isso é bom para viabilizar algumas tecnologias, como as tecnologias de tratamento térmico, tá? Que são tecnologias, né, compactas. Tá? Então, você teria aqui os resíduos sólidos. A coleta seletiva, né, se encarregaria de recolher aqui, né, os resíduos reutilizáveis e recicláveis. Né? Uma boa parte da matéria orgânica continuaria indo para a digestão anaeróbia ou compostagem. Né? Os rejeitos desse processo iriam aqui para um tratamento térmico com recuperação de energia. Sobrariam ainda cinzas. E dessas cinzas, pessoal, daria para se aproveitar alguma coisa ainda. Né? Mas na cinza tem alguma coisa que se aproveita? Normalmente tem. Né? Normalmente tem até material metálico, né? Às vezes alguma fração de vidro que se aproveita. Né? Então, material metálico, falar, mas... Né? Como é que viria o material metálico aqui para cinza se eu estou fazendo a coleta seletiva antes? O problema é que a coleta seletiva nunca é 100% efetiva. Tá? E tem material, né, que, por exemplo, resíduo de serviço de saúde. Né? Bom, uma das melhores alternativas é a incineração. Né? Só que lá no meio daquele material a ser incinerado, vai ter lá bisturi, né, agulhas, que é material metálico. Né? Só que é um material que não dá para você falar, vou reciclar o bisturi. Ele está contaminado, é mais difícil. Mas depois que você passou por um incinerador, ele foi descontaminado. Tá? Então, daria para você recuperar esse metal. Né? Então, dá para a gente ainda, né, recuperar uma parte, reciclar. Poderia até fazer o tratamento aí de uma parte inerte, para tentar incorporar esse material como agregado na construção civil. Né, é algo que está sendo muito pesquisado hoje, e aí sim ia sobrar aqui uma pequena quantidade de rejeitos que iria para um aterro, né, que iria para um aterro, né, sanitário. Tá? Então, pessoal, a gente reduziria muito, né, o volume de resíduos. Né? Só para vocês terem ideia, se você incinerasse todo o resíduo de um município e mandasse depois só a cinza para o aterro sanitário, seria reduzir em 90% o volume, ou seja, você mandaria para o aterro somente 10% do volume. Se você tem um aterro sanitário com uma vida útil estimada de 10 anos, ele passa a ter 100 anos de vida útil estimada. Mas se você realiza a coleta seletiva e remove esses materiais aqui, ó, que podem ser reutilizados e reciclados, né, a vida útil não vai para 100 anos, ela pode ir para 500 anos, 1000 anos. Né? Ou seja, é uma vida útil muito grande, você não vai ter que se preocupar mais com o aterro sanitário. Sem contar que, nesse tempo, a gente vai desenvolver alguma tecnologia melhor que vai, aí sim, dar fim ao aterro sanitário. Tá? Então, como atender a política nacional dos resíduos sólidos? Bom, então o problema, pessoal, maior é sempre, né, no início, né, desse processo. Né? Esse processo se inicia na separação do resíduo na fonte, né? Ou seja, em casa, né? Na indústria, no escritório, na empresa, né? No órgão público. Né? É lá que o problema começa. Se a gente quer resolver o problema do resíduo, a gente tem que separar o resíduo na fonte. Tá? Já está comprovado que estações, instalações que fazem a separação depois, né, não são tão eficientes como a separação na fonte. A separação na fonte também garante um material com uma qualidade muito superior.
é um material, né, pouco contaminado, ou muitas vezes até nada contaminado, né? Mas para que isso exista, a gente tem que ter aí, ó, programas de educação e informação, né? Porque, por incrível que pareça, uma boa parte da população, pessoal, né, não sabe como separar os resíduos, né? Eu tive um grupo de trabalho de formatura, né, que elaborou um questionário e saiu perguntando na rua para as pessoas, né, se existia coleta seletiva, né, no bairro delas, né, qual o dia e horário da coleta seletiva, se elas separavam o resíduo, se elas sabiam como separar o resíduo, né, e muitas pessoas não sabiam nem informar se existia coleta seletiva ou não, e não sabiam nem como separar os resíduos, né? Então a gente acha que é algo óbvio, né, e às vezes não é tão óbvio assim, às vezes é óbvio, né, para quem está engajado, né, para quem está por dentro, para quem lê, para quem se interessa pelo assunto, né, mas para uma boa parte da população, o dia a dia, aquilo é algo estranho, né, é algo estranho, tem que ser melhor trabalhado, tá? Então, para o sistema funcionar, todo mundo tem que saber como separar o resíduo e tem que ter a atitude de separar o resíduo, porque tem muita gente que sabe como separar e não separa, não separa. Ah, tem preguiça, né, ou não... vai ser recolhido de qualquer jeito, né? Alguém vai separar depois, né? Então, a gente tem que, a primeira coisa, informar e educar a população, tá? É claro, não adianta nada informar e educar a população e depois pecar aqui, ó, no passo seguinte, né? Que é a coleta, né, adequada e o transporte adequado dos resíduos, né? Então, você tem que ter uma coleta adequada e um transporte adequado, senão você mata, né, esse primeiro passo, né? Se você separa o resíduo direitinho em casa, aí você vê na rua, passa um caminhão que junta o resíduo comum, reciclável, tudo, compacta tudo e leva embora, você fala, para que eu separei esse resíduo? Né? Eu não devia ter separado, né? A pessoa que vê isso nunca mais separa resíduo, né? Então, você está matando aí o passo seguinte. Então, você tem que ter uma coleta adequada para recolher pelo menos os recicláveis, né, de forma separada, né? Os recicláveis, claro, não precisam estar todos fracionados, basta você separar o que você acha que é reciclável, tá? Né? Porque a gente não tem certeza também de tudo que é reciclável, né? Isso depende, às vezes, do local, né? Tem local que determinado material é reciclável, tem local que não. Por que não é reciclável? Porque não tem nenhuma indústria lá perto que recicla, né? E levar para algum local distante vai custar tão caro que inviabiliza a reciclagem daquele material, né? Inviabiliza, né? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, né, na TV de uma pessoa em Campo Grande que começou a acumular um monte de garrafas lá, né, de vidro, com o objetivo de reciclar. Ela botou tudo, encheu um terreno, dava o tamanho dessa sala aqui com toneladas de garrafas, né? Claro, aquilo começou a dar problema, porque a garrafa acumula água, né? Aí o pessoal, né, que faz o controle aí da dengue foi lá e falou, ó, não dá para você manter essas garrafas aí, você vai ter que dar o fim nessas garrafas, né? Aí o pessoal falou o seguinte, olha, a minha intenção era juntar essas garrafas, né, e mandar para reciclagem, né? Só que eu verifiquei o seguinte, olha, eu conseguiria vender todo esse material por R$3.000. Só que o custo do transporte até São Paulo é R$9.000. Ou seja, eu pagaria R$6.000 para mandar para reciclagem. Inviabilizou, porque não tem nenhuma empresa aqui que, né, recicla esse material. E acabou ficando aí. Então, a ideia era boa no início, mas se inviabilizou. Conclusão, tiveram que recolher tudo e mandar para o aterro sanitário, né? Era a solução possível local, né? Então, pessoal, o reciclável, né, nem todo local tem, né, condições de reciclar tudo, né? Às vezes é uma questão de escala também. Você tem que juntar muito para valer a pena para enviar para algum local. Nem toda embalagem é reciclável, tá? Mas, né, vamos falar assim, quem está separando lá em casa não precisa saber disso, tá? Quem tem que saber o que é reciclável ou não, né, é o pessoal da cooperativa, é o pessoal da empresa que vai fazer a separação. Tá? Então, você só ensina o que tem que separar, né? E depois, durante a triagem, depois que o resíduo foi recolhido, né, o resíduo da coleta seletiva, aí sim ele vai ser separado nas frações que interessam. Tá? E aí você vai ter uma fração que não interessa, que vai virar rejeito, tá? Inevitavelmente. Tá? Então, você tem que ter um veículo adequado para a coleta seletiva e outro veículo aí para a coleta regular, né? Pessoal, desculpem estar tomando tanta água, é que eu estou tomando remédio para gripe, né, e me deixa com a boca seca. Então, se eu não der um golinho de vez em quando, eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, qualidade do resíduo versus coleta
e separação na fonte, né? Então, a separação na fonte geradora, né, leva resíduos com, né, um potencial elevado de reuso, reciclagem e tratamento. Né? Um sistema adequado de coleta, né, tem uma influência direta na qualidade dos resíduos a serem reutilizados, reciclados ou tratados. Né? Então, a reciclagem de muitos resíduos, como, por exemplo, papel, plástico filme, pode tornar-se inviável quando misturados ou contaminados com resíduos de natureza diferente, como, por exemplo, óleos, matéria orgânica putrescível. Por quê? Porque, a partir daí, o custo para você purificar esses materiais pode ser mais elevado do que o custo do material que você vai recuperar. Ou seja, inviabilizou. Não tem jeito, não tem milagre, pessoal. Né? As coisas só valem a pena se tem algum retorno financeiro. Se não tem, né, ninguém faz, a não ser que alguém subsidie isso. Tá? Mas, você pode evitar a contaminação desse papel, desse plástico, se você separar ele adequadamente na fonte. Né? Então, está aí a importância da separação na fonte. Né? Eu digo que a nossa coleta, pessoal, ela deveria ser um pouquinho diferente do que ela é hoje, mesmo com relação à coleta seletiva. Né? Na verdade, a gente deveria ter separação no mínimo em 3 frações. Tá? Não só recicláveis, né? Ou que o pessoal às vezes chama aí de uma forma que eu considero errado. Resíduo seco, resíduo úmido. Né? Então, por que resíduo seco e resíduo úmido? Né? Não é a umidade que caracteriza aquele resíduo. Né? Não é a umidade. Tá? Eu posso ter uma matéria orgânica seca também, posso ter um reciclável úmido, então não é esse, né, o caminho. Tá? Então, a gente tem recicláveis, matéria orgânica e rejeitos domiciliares. Tá? Então, os recicláveis, né, eu posso, né, juntar eles com alguns resíduos especiais que a gente também gera em casa, né, como, por exemplo, eletroeletrônicos, lâmpadas, né, óleo de cozinha. Né? Então, esses aqui são os recicláveis, que entra papel, papelão, jornal, metais, vidros, plásticos, Tetra Pak e alguns resíduos especiais. Tá? Então, esses seriam os resíduos que a coleta seletiva coletaria. Né? Outra fração é a fração dos orgânicos, né? Que são cascas de folhas aí de vegetais, restos alimentares, resíduos de jardinagem, alimentos estragados, cascas de ovos, etc. Tá? Que são os resíduos que a gente possivelmente enviaria para uma compostagem, tá? Ou, né, para uma digestão anaeróbia. Tá? Que, se você não separar na fonte, pessoal, tá, ela pode vir contaminada tanto com recicláveis, tanto quanto com rejeitos. Isso inviabiliza depois o uso futuro desse composto tratado, né, com aplicação no solo. Tá? Porque você pode estar contaminando ele aqui com material, né, biológico, né, pode estar contaminando com metais, né, e aí você tem um resíduo que não serve para ser utilizado como condicionador de solo. Tá? E aí, por fim, temos aí os rejeitos, que a gente também gera em casa, que é um material que não é reciclável, é um material que não é compostável. Né? Então, por exemplo, papel higiênico, né? Ninguém nunca vai pensar em reciclar papel higiênico. Né? E, em muitos países, né, é um resíduo que você, né, dá descarga junto, vai embora. Tá? Absorventes, fraldas, fezes de animais. Né? Muita gente tem animal em casa, um cachorrinho, né, um gato, aí você pega as fezes dele e joga, né, no lixo. Né? Só que essas fezes, né, se você juntar com a matéria orgânica, né, você está, né, criando um risco aí de contaminação, né, desse material. Né? Você fala, mas eu cuido muito bem do meu cachorrinho, né, eu dou remédio para ele não tem verme, né, não tem nada, né, mas nem todo mundo cuida e não dá para a gente garantir que, né, isso, né, não vai ser um problema. Né? Bom, e outros, né, e outros resíduos, né, que não dá para se aproveitar nada, mas são materiais, né, de natureza predominantemente orgânica. Né? São resíduos, olha, que pegam fogo. Tem um poder calorífico, um poder calorífico bem razoável. Né? E uma umidade que não é muito elevada. É uma umidade menor do que a dos orgânicos. Tá? Então, isso viabiliza a incineração. Tá? Incineração, né, que tem uma grande vantagem, que é principalmente redução do volume, e também, né, fazer com que o material fique inerte, sem risco de contaminação biológica. Né? E é um material que não dá para reaproveitar.
né? Não dá para reaproveitar, né? Se a gente fizer essa separação em casa, pessoal, né? Depois, a próxima etapa, né? Se também for bem realizada, a gente consegue atender aí a política nacional. E a gente teria a seguinte situação, olha, eu tenho os resíduos que eu gero em casa, faço a separação na fonte, tenho aqui os recicláveis, né? Que vão ser recolhidos aqui através da coleta seletiva. Esses recicláveis vão passar por uma triagem para separação aí das frações. Vai sobrar rejeitos desse material, que depois vai ser tratado aí junto com os demais rejeitos domiciliares, né? Esses materiais separados poderão ser comercializados, né? Quando você tem uma separação na fonte, esse material tem um valor agregado muito maior, que é um material limpo, é um material de melhor qualidade, né? Então, é muito mais fácil de você comercializar e até conseguir um valor mais alto pelo material, mas é claro, se não existir mercado, não adianta, tem que ter quem compre, tá? Senão você vai separar à toa, né? E aí esse material vai para reciclagem, né? Bom, as outras frações, temos aqui os rejeitos domiciliares e a matéria orgânica. Daria para a gente coletar os dois materiais, pessoal, no mesmo caminhão da coleta regular, né? Desde que a gente tivesse embalagens, né, pelo menos com cores diferentes, porque hoje tem equipamento que faz essa separação, tá? Não precisa nem ser manual, pode ser manual também, se não tiver jeito, mas tem equipamento, né, com detector óptico, né, que faz a separação. Se chega lá um saquinho, né, de uma cor, outro de outra, ele identifica a cor e manda para um lado, outro para o outro, tá? Então tem mecanismo para isso, de forma automática, tá? Bom, então, os resíduos orgânicos, né? Claro, sempre vai vir alguma coisa que não é orgânico lá no meio, tem que ter uma separação aí, uma triagem, né? Vai sobrar algum rejeito que também pode ir para um tratamento térmico. E esse material orgânico tem duas opções para ele, ou fazer a compostagem, que é um tratamento aeróbio, ou a digestão anaeróbia, que tem como vantagem a produção de biogás, né? Que é um gás combustível que pode ser aproveitado, né? Então, é mais vantajoso, né, vir por essa via, né? Embora aqui o investimento inicial seja maior. Então, você tem que fazer uma análise econômica para ver o que né, é mais vantajoso nesse caso. Tá? A digestão anaeróbia pode ser também seguida de compostagem, né? Eu posso pegar esse composto e fazer, né, pegar o que sai da digestão anaeróbia e ainda passar pela compostagem para estabilizar melhor o resíduo, para reduzir o seu volume, para depois, né, fazer um uso agrícola desse composto, né? Então, esse composto ele vai virar um condicionador de solo, né? E aí, tudo que é rejeito, a gente vai juntar aqui, né? Vamos fazer um tratamento térmico, né? Vai sobrar, né, uma cinza que tem rejeito, né? Esses rejeitos vão para o aterro de rejeitos. Se der para aproveitar alguma coisa aqui para reciclagem, algum metal, algum vidro, a gente pode ainda aproveitar, né? Ou mesmo um agregado, né? E ainda recuperar alguma coisa dessa cinza. Tá? Então, seria aqui, vamos falar assim, um esquema, né, que talvez seria, né, uma forma da gente resolver o nosso problema atendendo a política nacional dos resíduos sólidos. Tá? Mas notem, que se não ocorrer, ó, isso daqui, ó, separação na fonte e coletas adequadas, né, todo o resto não vai funcionar. Tá? Que é justamente o que acontece hoje na prática. A gente não coleta, não separa direito na fonte e os nossos sistemas de transporte não são adequados. Tá? Então, né, o nosso sistema já está errado desde o início, às vezes. Né? E aí, pessoal, não tem milagre aqui para frente. Tá? Não tem milagre. Né? Não tem como fazer milagre. Então, vamos lá. Principais tecnologias para tratamento de resíduos sólidos urbanos. Então, vou falar só de algumas aqui. Tá? Nem vou entrar, né, no mérito dos resíduos da construção civil, resíduos de serviço de saúde. Vou falar mais dos resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos domiciliares, né, e resíduos de limpeza pública. Né? Então, tem aí os recicláveis, né? Então, a gente vai fazer a reciclagem, mas a reciclagem é um processo industrial. Né? Então, muitas vezes, né, é só um engenheiro industrial, um engenheiro de processos, um engenheiro químico, um engenheiro metalúrgico que vai trabalhar com esse material lá na indústria. Né? E aí sim vai fazer a reciclagem dele. Então, nem vale a pena a gente falar sobre, né, sobre o tratamento através da reciclagem, porque é algo complexo, é específico para cada material. Né? Existem várias tecnologias, às vezes, para o mesmo material. Tem o picotamento, pelletização e briquetagem, que é um tratamento que a gente pode aplicar, né, para resíduos de madeira, pó e capina, né, onde a gente pode transformar esse resíduo num combustível. Né, num combustível.
Depois, temos a compostagem, que é aplicada à fração orgânica, né, do resíduo sólido urbano, que visa o tratamento da matéria orgânica, né, através de um processo aeróbio. E a digestão anaeróbia, né, cuja diferença é que é um processo anaeróbio. E depois temos os processos térmicos com recuperação de energia, que são aplicados aos rejeitos, né, dos sistemas aqui de cima, né, com o objetivo de reduzir volume, né, e também, né, esterilizar um material. Então, você tem um material inerte aí. Bom, então, resíduos de madeira podicapina, né? Então, são resíduos gerados, né, na manutenção aí de áreas verdes, são resíduos de embalagens de madeiras, pellets, são resíduos gerados na construção civil. A gente pode processar esse material, né, e produzir cavacos, né, que é simplesmente a madeira picada, né, pellets, né, e briquettes. Né? E todos eles são combustíveis que podem ser utilizados, né, inclusive em indústrias. Né? Então, uma indústria que tem lá uma caldeira, né, que utiliza carvão, pode utilizar esse material. Tá? Então, é um material que, por ser combustível, tem um valor agregado, né, relativamente alto. Né? Então, você transformou um resíduo em algo que tem um valor, né, agregado que vale a pena ser comercializado. Então, é vantajoso se aproveitar esse tipo de resíduo. Né? O processo é relativamente simples, né, embora os equipamentos sejam um pouco caros. Tá? Então, o processo envolve você picotar, triturar, né, e moer essa madeira até produzir aí um material de pequena dimensão. Esse material ele vai passar por um processo de secagem, né, e depois ele vai passar por um processo de armazenamento e compactação. Né, e aí você vai produzir o pellet ou o briquette. Então, o pellet é um elementozinho pequenininho de madeira, e o briquette, né, é um elemento maior. Né? Então, cada um tem uma aplicação específica, né, na indústria. Então, na indústria, se você tem aí uma caldeira, que você precisa ter um combustível que tem que ser dosado aos poucos, você utiliza o pellet. Né? Se você tem uma caldeira que pode receber grandes quantidades, né, de combustível, né, de uma vez, você utiliza o briquette. Né? Seria o equivalente, né, a uma tora de madeira. Né? Então, você tem aqui o sistema de secagem, né? E depois um sistema aqui de compactação para a produção do briquette e para a produção do pellet. Tá? Então, infelizmente, são equipamentos um pouco caros. Né? Mas, né, o retorno é garantido do investimento. É claro, quando você vai fazer um investimento, né, se você pega uma cidadezinha pequena, que tem muito pouco resíduo, pode ser que não seja viável. Então, pessoal, a tecnologia sempre vai depender do local. Tá? Então, nem sempre, né, toda tecnologia é adequada a toda condição. Você tem que avaliar a condição local. Também não adianta nada você produzir um combustível aqui, né, e não ter para quem vender. Né? Você tem que ver se tem indústrias interessadas nesse combustível. Tá? Ou, mesmo se as indústrias estão distantes, né, se ainda é vantajoso, se dá lucro, produzir aqui e vender em outro local. A compostagem, né, é um processo aeróbio controlado da transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com propriedades e características completamente diferentes do material de origem. Então, a gente pega a fração orgânica do resíduo de casa, né, e a gente vai transformar essa fração orgânica em algo que pode ser utilizado, né, como um condicionador de solo. Né, não como um adubo, porque adubo é algo que tem uma formulação química, né, garantida. Né. O composto que a gente produz não tem como garantir isso. Tá? Ele pode ter, né, deficiência de um nutriente ou outro. Tá? Mas, no geral, é claro, ele tem, né, nutrientes lá, né, que podem ser aproveitados pelas plantas. Mas eu poderia pegar a matéria orgânica e usar ela direto no solo? Do solo, o nutriente que ele precisa para a síntese celular, ele compete com a planta em um determinado momento. Então, às vezes, você pode matar a planta. Né? Falar, joguei matéria orgânica crua lá, matei a planta. Né? Então, pode ser uma intoxicação, pode ser falta de nutrientes, então não dá para usar matéria orgânica, né, bruta, sem nenhum tratamento, né, como um condicionador de solo. Então, você tem que estabilizar ela. Né? Então, um dos processos é a compostagem. E, no final desse processo, a gente vai produzir aí o humus, né, ou um composto umificado, né, que vai ter um aspecto completamente diferente do material de origem. Né? Você vai ter lá, inicialmente, um monte de cascas de verduras, frutas, restos de alimento, e no final você vai ter um material escuro, né? Um material, às vezes, até meio pastoso, meio, né, mais particulado, né, que é estabilizado e pode ser utilizado no solo.
Então, qual a vantagem da compostagem? Então, primeiro, olha, ela promove a reciclagem de nutrientes, né, e matéria orgânica para o solo. Tá? Os nossos solos, pessoal, no Brasil, são solos relativamente pobres. Por quê? Porque aqui se chove, né, relativamente bem. Então, a chuva, né, é boa, mas, por outro lado, ela lixivia, né, muito material do solo. Né? Então, quando o solo foi formado, ele era uma rocha, então foi solubilizado, né, muitos minerais lá no meio. Só que esses minerais, né, foram sendo levados embora. Né? Fica uma estrutura lá que nem sempre tem tudo, né, que as plantas precisam. Então, a gente tem que, né, colocar os nutrientes que o solo não tem. Né? Então, você chama lá o agrônomo, ele analisa lá o solo, fala, ó, você tem que colocar um adubo com tal formulação aqui, se você quer produzir determinada cultura. Né? E aí você segue a orientação dele. Né? E, bom, a gente sabe que o Brasil é um país, por mais que a gente seja industrializado, é essencialmente agrícola ainda. Né? É uma fronteira agrícola muito grande. E a gente importa, pessoal, uma quantidade imensa de insumos agrícolas todo ano. Tá? Então, né, potássio, fósforo, né, mesmo nitrogênio, uma boa parte vem tudo de fora. E a gente paga caríssimo por isso. Né? E aí, por outro lado, a gente tem um monte de resíduo, tá, que tem também esses nutrientes, e a gente manda tudo para o aterro sanitário. Né? Se a gente aproveitasse esse resíduo, é claro que a gente não resolveria o problema da importação, né, desse material que é caro, mas resolveria, né, uma boa parte do problema. Sem contar que a matéria orgânica no solo, ela também é benéfica, né, porque ela ajuda a fixar nutrientes no solo. Tá? Se a compostagem for realizada num local fechado, ela não sofre influência, né, de chuva, somente rejeitos vão para o aterro sanitário, ela não produz metano, que é um poluente atmosférico, né, exige mão de obra pouco especializada, ou seja, dá para se treinar facilmente uma pessoa para compostagem, apresenta custos menores se usar incineração, né, tanto na implantação quanto na operação, e o composto produzido é um bom condicionador de solo, né, apresentando aí de 40% a 70% de matéria orgânica. Desvantagens: se for mal operada, pode gerar maus odores, atrair insetos, arrumar problema com a vizinhança, né? Inevitavelmente ocorre desvalorização do entorno, ninguém quer ser vizinho, né, mesmo que seja de uma usina de compostagem, né? Então, isso vai acontecer. É um método de tratamento que não trata todos os tipos de resíduos, somente a matéria orgânica. Né? A principal desvantagem talvez seja a falta de mercado para o composto, ou de alguém que possa receber o composto. Tá? Principalmente quando você está num grande centro. Né? Então, além do valor ser muito baixo, às vezes você não tem quem aceite o composto. Tá? Muitas vezes por preconceito. Né? Muitas vezes por preconceito, porque a pessoa fala, isso aí veio do lixo, vai estar tudo sujo, contaminado. E não é bem assim. Se você faz a separação da matéria orgânica na origem, né, esse material ele vem com uma qualidade muito boa. Né? Só que o problema foi o seguinte, a gente já tentou fazer compostagem em épocas anteriores, né, final da década de 70, começo da década de 80, separando a fração orgânica, né, do resíduo coletado todo junto. E aí a gente tinha um composto orgânico que tinha caco de vidro, tampinha de caneta, agulha de seringa, né, pilha, né, tinha de tudo lá no meio, parafuso. Né? Aí você pegava todo esse material, você apresentava ao agricultor e falava, olha, tem aqui um composto que o senhor pode usar na agricultura. Ele olhava aquilo e falava, isso é lixo, quero não. Né? Sem contar que pode ser um risco, tem caco de vidro lá no meio, né? Se for um local onde a pessoa ainda vai ter que manipular, né, é perigoso. Né? Então, isso pode-se dizer que foi um tiro no nosso pé. Né? A gente tentou usar uma tecnologia que não era nossa, tentamos adaptar, né, tecnologia que veio de fora, né, separando essa fração orgânica, né, só que, claro, aquele equipamento foi desenvolvido para outro país que tinha um resíduo com outras características e que não conseguia separar o que tinha no nosso resíduo. E a gente produziu um composto ruim, que não tinha mercado e ainda gerou um problemão, né, que é o do preconceito. Tá? Então, isso ainda existe. Né? É claro, isso tende a acabar. Bom, outra desvantagem, né? O composto possui teores relativamente baixos de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, não pode ser considerado um adubo, né? Mas somente um condicionador de solo. Você não elimina completamente a adubação química, né? Mas você reduz a adubação química. Tá?
Se o manejo dos líquidos não for realizado de forma adequada, você pode contaminar também águas superficiais e águas subterrâneas na região do pátio de compostagem. Bom, quais são os fatores que intervêm no processo? Temos os fatores biológicos, é um processo biológico que depende aí de bactérias, fungos, e outros organismos conhecidos como actinomicetos. Temos também fatores físicos, como umidade, temperatura, tamanho das partículas, dimensão e formato das leiras. E fatores químicos, como a oxigenação, relação carbono-nitrogênio do resíduo e pH. Então, a compostagem é um processo que ocorre, onde você pega o resíduo, organiza ele numa leira, e ele naturalmente vai ocorrer uma elevação da temperatura no interior desse resíduo. Essa elevação pode chegar até 70 graus, se a gente não intervir. O ideal é a gente manter em torno de 55 graus. E você vai revolvendo essa leira, ou aerando ela, e essa elevação da temperatura é efeito da atividade dos micro-organismos, que estão degradando a matéria orgânica. Depois de um tempo, naturalmente, a temperatura vai começar a cair, você vai entrar numa outra fase, e depois ela vai tender a temperatura ambiente, que é quando a gente diz que o composto está estabilizado. Bom, usinas de compostagem. Eu posso ter a usina convencional por revolvimento, leiras estáticas com aeração forçada, leiras estáticas com aeração passiva e sistemas fechados, ou seja, sistemas industriais. Então, o sistema convencional são as leiras que são revolvidas aí com algum equipamento. Pode ser um trator, pode ser um equipamento específico, e aí você produz leiras. Então, a aeração é feita através do revolvimento das leiras. Um outro processo que ocupa menos área é com a aeração forçada. Então, você injeta ar no interior da leira. Então, aqui você cria, como se fosse aqui um filtro distribuidor, você injeta o ar aqui. Ou faz o contrário, você succiona o ar daqui e o ar ele entra pela superfície da leira. Então, são duas versões do mesmo processo. Ou você succiona ou injeta o ar. Então, é possível fazer de duas formas. Uma outra alternativa para leiras menores é a compostagem com leiras estáticas e aeração passiva. Você constrói a leira e insere na leira um conjunto aí de tubos perfurados que vão permitir a entrada de ar no interior da leira. Então, o ar ele entra aqui pela extremidade do tubo, sai pelos furos aqui do meio e faz a aeração lá do composto. Como a temperatura no meio da leira tende a ser maior, isso promove um fluxo de ar natural. Então, o ar ele tende a entrar por baixo e sair pela superfície da leira. É claro que é um processo menos eficiente, vai demorar mais tempo para essa compostagem ocorrer. Existem os processos em sistemas fechados, conhecidos como inversa ou processos industriais, onde você tem tudo ocorrendo dentro de um equipamento fechado. E aí você controla tudo, aeração, umidade, temperatura, e você consegue reduzir bastante o tempo da compostagem. Só que o custo desse equipamento é muito maior. Então, você tem que fazer uma análise econômica para ver o que é viável. Se você tem muita restrição de área, pode ser que seja um equipamento que se viabilize. Se você tem muita área, certamente ele não vai conseguir competir com os demais. Depois, temos a digestão anaeróbia, que é também um processo de estabilização da matéria orgânica. Só que com uma vantagem, a gente consegue extrair daqui o biogás. O biogás é uma mistura de CO2 e metano. Então, a gente tem a matéria orgânica, mais umidade, sobre a ação de micro-organismos anaeróbios, que a gente pode chamar de biomassa ou inóculo, que vão produzir para a gente CO2, metano, vai produzir mais micro-organismos e um resíduo estabilizado, que a gente pode utilizar também como um composto agrícola. Embora ele necessite ainda de mais uma compostagem, para você melhorar as características dele. Porque muitas vezes ele ainda possui alguns compostos que são tóxicos para as raízes das plantas. Então, exige uma estabilização adicional. Bom, tem uma série de vantagens, ou seja, a maioria delas quase que iguais às da compostagem. O grande diferencial seria aí agora o aproveitamento do metano.
né, o aproveitamento do metano. Tanto é que muitas usinas de compostagem na Europa, hoje, estão deixando de fazer só compostagem e estão passando a fazer digestão anaeróbia seguida de compostagem. Porque aí você tem duas vantagens. Você aproveita o metano e reduz a dimensão da área, tá? Porque você precisa de uma área bem menor para digestão anaeróbia. Tá? Então, né, eu digo que pode ser mais vantajoso do que a simples compostagem em muitas situações. É claro, tem também desvantagens, né? Existe sempre um risco de gerar maus odores, se tiver vazamento de biogás, né? Risco de explosão, se esse gás não for, né, bem gerenciado, né? Então, é um sistema um pouco mais complexo, envolve uma mecanização, às vezes, maior até do que a da compostagem, né? Como a elevação de temperatura no processo é muito baixa, ocorre basicamente a temperatura ambiente, né, ele não remove patogênicos. Né? Então, a compostagem tem como vantagem, né, a remoção de micro-organismos patogênicos devido à elevação da temperatura. Então, os micro-organismos lá que seriam patogênicos, causariam algum risco à saúde humana, né, como aquele resíduo fica muito tempo numa temperatura elevada, eles não resistem. Né, e acabam, né, morrendo. Né, e a gente verifica isso através de um indicador, né, que são os coliformes fecais. Tá? No caso da digestão anaeróbia, isso pode não ocorrer. Tá? Então, exige também uma desinfecção adicional. Mas, se você fizer a compostagem desse material, né, você consegue essa, né, eliminação de patogênicos. Bom, fatores intervenientes no processo. Então, são as bactérias, né, as aiquias metanogênicas, né, que são muito parecidas com as bactérias, mas não são bactérias, né, que são as realmente que produzem o metano. Né. Temos os fatores físicos, né, que são umidade, tamanho de partículas, a compacidade, ou seja, quão compacto está o resíduo, a temperatura, o efeito de agitação e mistura, né, e o tempo de detenção ou reação, né, dentro aí do digestor anaeróbio. Né. Temos também fatores químicos, tais como pH, né, necessidade e disponibilidade de nutrientes, presença de compostos inibidores ou tóxicos que podem cessar a produção de metano. Né? Então, pode ser que, de repente, no meio do resíduo venha alguma coisa que intoxique o sistema, e aí ele para de produzir metano. E também o potencial redox, né? Que é um indicador, né, da presença de oxigênio lá dentro. Né? O oxigênio ele também inibe a produção de metano. Tá? Na verdade, tanto a compostagem quanto a digestão anaeróbia são processos que ocorrem na natureza. A gente só tenta imitar a natureza de uma forma otimizada. Né? A gente consegue, né, ganhar tempo e escala. Tá? Então, os digestores, né, mais antigos, né, são os digestores do tipo indiano e chinês, né, que são muito utilizados. Né? Na Índia e na China, eles têm milhares, milhões de digestores. Né? E eles têm o uso, né, basicamente agrícola. Né? As pessoas, a maior parte, vivem no campo, né, ou numa região onde não tem saneamento, e aí você junta restos de alimentos, dejetos de animais, mesmo dejetos humanos, né, e manda tudo aqui para o digestor. Né? Então, no caso do digestor chinês, ele é de cúpula fixa. Né? Então, conforme vai se gerando o biogás aqui, a pressão vai aumentando, né, e o gás sai, né, por um tubo aí, né, e vai. Né, ser utilizado, sei lá, às vezes num fogão, ou na própria iluminação, à noite, né, numa área rural, né, e assim por diante. O material que sai, né, é um material estabilizado, né, vai ter muito líquido e sólido aqui no meio, normalmente ele é utilizado na agricultura. Né? Então, como o pessoal que já vive no campo, depois recolhe esse material aqui, né, e usa ele na agricultura, porque ele é rico em nutrientes. Tá? A diferença do digestor chinês para o indiano é que, normalmente, o indiano tem uma cúpula móvel. Né? Uma cúpula que, conforme tem mais gás dentro do reator, aumenta a pressão, ela sobe. Né? Tanto é que, às vezes, o pessoal chama essa cúpula de gasômetro, porque dá para você saber quanto tem de gás lá dentro, né, pela altura dela. Conforme vai gerando biogás, aumenta a pressão, né, ele vai fazendo com que essa cúpula flutue mais, então ela sobe. Né? Então, eu sei que tem mais biogás aqui dentro. Mas, se você extrai o gás, o que vai acontecer com a cúpula? Ela desce. Né? Como você tem vedação por líquido aqui dos lados, ó, você tem pouca perda de metano. Tá? Então, dá para aproveitar muito bem esse biogás. E o material líquido e sólido é utilizado também na agricultura. Né? Você retira aqui do outro lado, ele está estabilizado, né?
e pode ser utilizado. Bom, no Brasil, na década de 70, tentou-se muito utilizar esses tipos de digestores, né? Mas o pessoal não dominava muito bem aí o processo, não conhecia direito aí, né, como operar ele, né? Também não foi dada orientação, né? E muitos acabaram, né, se perdendo. Né? Então, criou-se muitos digestores que se perderam. Né? Hoje, a gente está resgatando, né, o uso do digestor anaeróbio. Tá? Tanto é que hoje, pessoal, na Europa, você tem muitas empresas, né, que já têm tecnologias aí super avançadas, né, na digestão anaeróbia. Então, aqui tem o diagrama simplificado, né, de alguns sistemas de digestão. Né? Então, sistema Compogás, Varloga, Linde, Dranco, Biocel e outros. Né? Tem uma lista enorme. Aí são só alguns dos principais. Né? Então, eles não pararam. Né? Da década de 70, quando, né, surgiu o problema da crise do petróleo, todo mundo foi procurar, né, formas alternativas de se produzir energia. Né? Então, muitas empresas começaram naquela época e foram trabalhando, desenvolvendo, e aos poucos desenvolveram alguns digestores. Né? Que, né, pode-se dizer que no início dos anos 2000, quando a legislação europeia apertou, né, isso foi algo assim importante, porque eles tinham uma tecnologia, né, e tinham o problema e tinha a solução para ele. Né, e aí essas empresas começaram a ganhar escala. Né. Então, se você pegar aí o gráfico, né, da instalação de digestores, né, depois dos anos 2000 até hoje, né, tudo assim, ó, ascendente. Né. Então, a Europa está instalando muitos digestores hoje. Né? Então, ela está, inclusive, substituindo a compostagem pela digestão anaeróbia, seguida de compostagem, que você reduz a necessidade diária, pode aumentar a capacidade, né, de tratamento de resíduos e ainda tem a vantagem de ter o biogás, que é um combustível. Né? Então, o produto final do sistema de tratamento vai ser aí a eletricidade, né? Vai ter o biogás, que ele pode se tornar, né, que eu posso produzir eletricidade com ele, ou calor, né, fazer um uso direto. Né? E vou ter também os biossólidos, né, que no caso seria a matéria orgânica estabilizada para o uso agrícola. Tá? Bom, e os tratamentos térmicos? Né? Então, são processos de tratamentos, né, que envolvem a elevação da temperatura, onde você pode destruir completamente o resíduo ou não, ou parcialmente, ou simplesmente esterilizar o resíduo. Né? Então, temos aqui o principal, que é a incineração. Né? Temos o coprocessamento, né, que a gente faz com alguns resíduos, né, principalmente no Brasil, é feito em cimenteiras. Né? Então, é uma boa solução, por exemplo, para pneus. Né? Então, os pneus podem ser incorporados, né, lá na cimenteira, ele pode substituir o carvão. Né? Então, você, né, substitui. Então, você ainda economiza combustível e resolve um problema ambiental. Alguns resíduos industriais, tóxicos e perigosos, também você pode incorporar lá no cimento, né, e fazer um coprocessamento. Temos também a pirólise, né, a gaseificação, tratamento por plasma, a autoclavagem e o micro-ondas, que são mais utilizados para resíduos de serviço de saúde, né, que não consomem o resíduo, mas só esterilizam o resíduo. Tá? Então, incineração é uma forma, né, de tratamento que pode ser realizada, né, nas proximidades de uma cidade, inclusive no meio da cidade. Tá? Então, essa história de que existe um risco muito grande na incineração, né, de que ela pode poluir o ar, né, de que pode gerar uma série de problemas, pessoal, isso é coisa do passado. Tá? Então, a União Europeia, no início dos anos 2000, ela apertou muito a legislação. Tá? Isso fez com que as empresas que produzem incineradores, né, tivessem um avanço tecnológico muito grande. Por quê? Porque para você instalar incinerador a partir daquele momento, ele tinha que cumprir uma série de requisitos enormes. Tanto é que, hoje, o que você tem de tratamento de gás no incinerador, pessoal, é muito maior, né, do que o próprio incinerador. Você olha na câmara de combustão e todo o resto, aquilo não é nada comparado com tudo que você tem para tratar gás. Tá? Dado o cuidado que tem que se ter. Né? E não são tecnologias, né, extraterrestres que a gente tem que utilizar. São tecnologias de tratamento de gases que já são utilizadas em indústrias. Tá? Então, se a indústria utiliza e é seguro, por que aqui no incinerador não vai ser? Tá? Então, é algo que já existe, está ali, é comprovado, é eficiente, funciona. Então, esse medo, pessoal, ele tem que deixar de existir. É claro, esse medo vem também de um preconceito. A gente já teve incineradores péssimos, tá? Que mais poluíam o ar, né, do que tratavam resíduo. Né? A vantagem da incineração, a principal vantagem dela, além de esterilizar biologicamente aí o resíduo, é o seguinte, ó, você reduz
o volume de resíduo a cerca de 10% do volume inicial. Né? E o peso cai aí para 33% do peso inicial, em média. Tá? Isso se você não fizer coleta seletiva antes. Tá? Se você fizer a coleta seletiva, pessoal, né, isso daqui vai reduzir muito. Tá? Porque o que está sobrando aqui são inertes. E o inerte, a maior parte é metal e vidro. Né? Metal e vidro. Então, a incineração de resíduos pode ser uma fonte de baixo custo para produzir vapor, geração de energia elétrica para aquecimento em processo industrial, ou ainda de água quente para sistemas de aquecimento. E assim, preservar outros combustíveis nobres. Então, pessoal, quando a União Europeia apertou a legislação e fez com que se tratasse realmente os gases dos incineradores, né, isso viabilizou a produção de eletricidade em incineradores. Você vê, então, uma coisa boa produziu outra coisa tão boa quanto. Por quê? Porque para você tratar gás, você tem que abaixar a temperatura dele. Né? Então, o gás lá do incinerador pode sair, às vezes, a quase 1000 graus ou 1000 e poucos graus. Né? E aí você tem que baixar para cerca de 300 graus para poder entrar no sistema de tratamento de gases. Né? Senão, você incinera o teu sistema de tratamento de gases, não é esse o objetivo. Né? Então, você tem que baixar a temperatura. Né? Só que nisso, né, você está ganhando energia. Então, você coloca um trocador térmico, né, troca energia, por exemplo, com a água, e você pode produzir vapor da água, que vai gerar eletricidade. Ou pode, né, produzir água quente, né, se o incinerador estiver num polo industrial, você pode, inclusive, comercializar essa água quente. Se você está num país de clima frio, né, você pode, inclusive, comercializar essa água quente para sistemas de aquecimento no entorno. Né? E, então, a necessidade do tratamento dos gases favoreceu a produção de eletricidade. Mas por que não se produzia eletricidade antes? Né? Porque não tem jeito, pessoal. O ser humano, né, é a lei do mínimo esforço sempre, é a lei do mínimo investimento. Né? Por que eu vou colocar um sistema para produzir eletricidade, né, se o meu objetivo principal é tratar resíduo e ganhar com o tratamento de resíduo? Né? E eu quero ter um investimento baixo de início, para poder ter a recuperação do meu investimento o mais rápido possível. Né? E tudo aquilo que você acrescenta depois vai encarecendo o seu processo, vai demorar mais tempo para você ter um retorno financeiro. Né? Então, por isso o pessoal não fazia. Agora, a partir do momento que se torna obrigatório um tratamento avançado dos gases, opa, por que não aproveitar a eletricidade? Tá? E outra vantagem, pessoal, né? Nem sempre você precisa colocar combustível para incinerar o resíduo. Tem uma faixa de umidade e de teor de sólidos voláteis que o resíduo ele se incinera por conta própria. Depois que o incinerador, a câmara de combustão entrou em regime, né, ela vai trabalhar continuamente, desde que você não saia fora dessas faixas. Se você sair fora, aí você vai ter que, eventualmente, injetar uma certa quantidade de combustível lá. Tá? Mas isso, quem opera bem o sistema, vai dosando. Né? Porque você pode ter vários tipos de resíduos, e ao invés de colocar combustível, se você tem um outro resíduo mais seco, você pode dosar com um resíduo mais úmido e compensar essas variações. E aí você economiza no combustível. Então, vantagem. Olha, incineradores ocupam uma área relativamente pequena. A incineração não produz metano, ao contrário dos aterros sanitários. Tanto é que, né, na época dos créditos de carbono, né, tinham muitas empresas, né, que conseguiam, inclusive, vender créditos de carbono para quem, né, conseguisse instalar incineradores. Né? O problema é que os créditos desvalorizaram muito. Olha, das cinzas do fundo do incinerador podem ser recuperados materiais, né, principalmente metais. A incineração é a melhor opção, inclusive do ponto de vista ambiental, olha, para tratamento de resíduos perigosos, tais como resíduos altamente inflamáveis, resíduos voláteis, tóxicos e infectocontagiosos. Tá? Então, do ponto de vista ambiental, é uma das melhores alternativas. Desvantagem, a principal, o alto custo inicial do investimento. Então, é extremamente caro. Tá? Então, o retorno financeiro pode demorar um tempo. Né? Os incineradores são concebidos com um certo poder calorífico, então isso tem que ser, né, tratado. A gente tem que saber o que separar, né, antes de mandar para o incinerador. Então, se você mandar matéria orgânica crua, com uma elevada umidade para o incinerador, não vai ser viável, tá? Porque você vai ter que ficar injetando combustível no incinerador. Mas se você manda só aquela fração de rejeitos, isso viabiliza. Né? Embora os incineradores atendam à legislação, né, existe um grande preconceito do público em relação, né, ao uso do incinerador. E o processo de incineração, por melhor que seja, ele ainda produz uma cinza no final.
né? Ele tende a ser viável, né, em municípios de médio a grande porte. Então, não adianta propor incinerador para um município pequeno, que nunca vai se pagar, o município não vai conseguir manter ele, né? Ele torna-se viável também, né, quando você tem pouca disponibilidade de área na região, né? Porque ele pode ser instalado num distrito industrial, inclusive no meio urbano, né? Se houver aproveitamento ou recuperação energética do calor, né, isso pode, né, abater o custo do incinerador e fazer com que o retorno, né, financeiro seja mais rápido, né? Então, aqui temos um esquema de um incinerador, né, moderno. Então, o caminhãozinho chega lá com os resíduos, vamos supor aqui que é só a fração que vai ser incinerada, né, esse resíduo ele é coletado aqui e você alimenta o incinerador. O incinerador, pessoal, basicamente é isso, ó. Né, a câmara de combustão, a câmara de queima de gases, né, e a saída das cinzas. Isso daqui é o incinerador. O resto, pessoal, é sistema de recuperação de energia e tratamento de gases. Tá? Então, o incinerador, né, hoje não é nada comparado a toda a instalação que você tem para dar suporte para ele, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que de uma forma mais visual. Então, o incinerador, ó, basicamente é isso daqui, ó, né? Depois aqui você tem trocadores térmicos, sistemas de separação de partículas, filtros, lavadores de gases, né, sistemas de oxidação, né, de dióxidos de nitrogênio, né, de redução de óxido de nitrogênio, e aí sim você tem a saída dos gases tratados aqui. Então, não vai sair fumaça preta, né, de incinerador, não vai sair material particulado, não pode sair nada, né? E hoje existem sistemas, pessoal, com sensores que você instala aqui na saída, que fazem medidas online. Então, o órgão ambiental, ele vai saber, em momento real, qual é a qualidade do gás que está saindo lá da chaminé do incinerador. Tá? Então, não tem mais aquela história de, você opera o sistema de qualquer jeito, né, e quando vem a fiscalização, você tenta operar ele direitinho. Não. Você tem sistemas de medição online, tá, que já são utilizados hoje em indústrias, inclusive. Tá? Aqui temos o sistema de pirólise e gasificação. São sistemas, né, menores, né, podem ser utilizados em algumas situações. A pirólise, pessoal, é uma, né, como o próprio nome diz, é a queima através do calor. Você imagina que você tem um reator, você coloca o resíduo no sistema fechado, fornece calor para ele. Quando você fornece calor, o resíduo se decompõe em 3 frações. Uma fração gasosa, que é combustível. Uma fração líquida, que é combustível também. E uma fração sólida, né, que também pode ser um combustível ou vai para um aterro. No caso da gasificação, né, além de você ter esse sistema fechado, você fornece uma certa quantidade de oxigênio para que ocorra alguma oxidação, né? Então, um sistema pode ser mais vantajoso numa situação ou outra. Tá? Tem sistemas complexos que, talvez para resíduos de uma forma geral, né, não sejam muito vantajosos, como o sistema de plasma, né, que até onde eu sei são utilizados para alguns resíduos industriais e também para o tratamento do Tetra Pak. E, por fim, temos o aterro sanitário, né, que é para onde vai o nosso rejeito, que eu já falei bastante dele, né? Então, é uma forma, né, segura de confinamento dos resíduos, desde que seja construído e operado adequadamente. Tá? Porque você consegue transformar um aterro sanitário num lixão de uma forma muito fácil. Basta você abandonar ele. Tá? Ele vira lixão rapidinho. Tá? Pode ter nascido aterro sanitário, pode morrer como lixão. Tá? Então, você vai ter uma série de dispositivos para proteção ambiental, que começam desde a impermeabilização da base, coleta de gases lixiviados, cobertura dos resíduos, cercamento da área. Né? Então, é um sistema, né, de engenharia. Então, aí temos aí grandes aterros, como o aterro Bandeirantes, aqui em São Paulo. Né? Temos aqui as lagoas de lixiviado, né, que no final, né, são enviados aí para a Sabesp para o tratamento. Temos o aterro São João, esse aterro aqui da Caximba, no Paraná, Curitiba, né, temos o aterro da Estre Ambiental, que é uma empresa privada que cobra para receber resíduos, né? Mas de qualquer forma o resíduo, pessoal, ele sempre tem aí um risco de contaminação, né? Quer seja do ar, da água ou do solo, mesmo estando confinado lá no aterro sanitário. Então, no aterro sanitário ele pode produzir emissão fugitiva de metano, que vai estar poluindo o ar. Pode sair, vazar lixiviado, que vai poluir tanto a água quanto o solo. Né? Então, por melhor que seja executado o sistema de impermeabilização do lixiviado, sempre pode ocorrer algum vazamento e a área se tornar contaminada. Né? O lixiviado, que é o líquido que sai
do resíduo, é um líquido que tem uma composição variável, muito complexa, que vai variando, inclusive, com o tempo, né? Ou seja, de acordo com a idade ou as fases do aterro sanitário. Né? A gente pode dizer que o lixiviado ele tem uma fração orgânica e uma fração inorgânica, que a gente pode, a grosso modo, né, segmentar nesses principais componentes, sendo que alguns, né, são extremamente difíceis de serem tratados, né, como ácidos úmicos, compostos químicos, orgânicos, né, que são tóxicos, inclusive, para o tratamento biológico. Uma das coisas mais comuns que existe hoje, pessoal, é o tratamento conjunto de lixiviado com esgoto sanitário. Né? E aí, no geral, ocorre uma troca. Né? O aterro sanitário envia lixiviado para a estação de tratamento. A estação de tratamento manda lodo para o aterro sanitário. Né? Só que é um processo em que os dois saem perdendo, apesar de parecer que os dois estão ganhando. Né? Por quê? Porque o lixiviado traz uma série de problemas para a estação de tratamento de esgoto. E o lodo traz também problemas operacionais para o aterro sanitário. Então, aparentemente, é uma solução perfeita, mas na prática não é tão bom assim. Né? Então, quando a gente, na década de 90, queria só eliminar a matéria orgânica do lixiviado, poderia ser uma boa alternativa esse tratamento conjunto. Né? Mas hoje a gente percebe que esse tratamento é mais uma diluição do que um tratamento em si. Né? Então, né, na verdade, a gente está fazendo de conta que está tratando. Né? Sem contar que a gente não está, né, eliminando compostos tóxicos, recalcitrantes, existem compostos no lixiviado que podem inibir o tratamento do esgoto, tem metais que podem ter efeito cumulativo na estação de tratamento de esgoto, isso gerar uma série de problemas. Né? Então, embora seja a solução mais usual, não é a melhor. O ideal é você ter um tratamento de lixiviado no aterro, né, para tratar aí os lixiviados. Eu sei que eu falei bastante, falei demais, falei mais do que deveria. Né? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos. Né? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui também à disposição para a gente aproveitar e tirar essas dúvidas. Tá? É que é um assunto muito extenso. Né? Eu dei uma pincelada e não falei tudo. Se vocês tiverem dúvidas também, né, e depois quiserem perguntar por e-mail, não sei se talvez vai faltar tempo, né, o meu e-mail é contreira@usp.br, tá? contreira@usp.br. Deixa eu voltar lá na... voltar no início, volta para o início. Aí tem lá meu nome, né? Então é só contreira@usp.br. Contreira, sem o i, né? E sem s, né? contreira@usp.br, né? E aí, né, se precisarem de algum material também, se vocês, os alunos aqui, quiserem também cursar a disciplina de resíduos, tem lá a optativa, vocês podem fazer lá. Tá? Podemos abrir 10 minutos claro, para perguntas, claro. professor? Pode abrir. Hello, Professor. Professor. Hello. It was a very nice presentation. Thank you very much. And I'm from India. My name is Sen. I study in USP Production Engineering. So I had a question like, I understand that 3R, the reduce, recycle, and reuse is a very nice concept, but if it doesn't start from the initial, for example, of course I understand that we have to separate the materials in the initial phases, but if we do not really look at it where it originates, and for example the factories, the production of, for example, the containers which has to be disposed, the materials used for the same has to be also one which can be recycled. Otherwise, even if you separate them, it cannot be decomposed, or it cannot be reused again. So where does the cycle for this change starts? And how far is the government putting a limit on the different stakeholders? How to control it? Então, desculpem, pessoal, que meu inglês também não é tão bom. Ok. Deixa eu ver se eu entendi a sua questão. É com relação à separação dos resíduos, yes, né? Com relação à separação da matéria orgânica. Yes. Isso, se existe... Yes, and how the government is thinking to limit. Então, não tem nenhuma limitação. Posso dizer que está tudo em aberto. Né? Está tudo em aberto. Talvez esse seja um problema, porque a legislação deixa em aberto. Né? E aí cada um cria um limite onde acha que é possível. Né? Então, por exemplo, esse talvez seja um dos problemas para a gente fazer a compostagem de digestão anaeróbia.
Porque muitos municípios acham que estão atendendo a política nacional simplesmente coletando tudo e mandando para um aterro sanitário. Ou, o que acontece na maior parte dos casos, né, o pessoal cria alguma iniciativa de compostagem, sabe, um projeto piloto, e aí você diz que tem compostagem, mas aquilo não atende nem 1% da cidade, né, mas diz que está de acordo com a lei. Então, esse é um problema. A gente tem um problema no Brasil que é com relação às leis. É um problema que talvez seja característico, típico daqui. Muitas leis dizem que a gente cria leis e a lei não pega. A população não obedece, né? E o próprio poder público às vezes não obedece, mas é por uma falta de fiscalização e multa, né? Então pode-se dizer que em algumas situações, né, quem fiscaliza, né, entende que é difícil para o município resolver o problema, mas fica nessa situação, você nunca resolve o problema. Okay, não sei se eu respondi a sua pergunta. No, it's okay. Thank you. Isso. It's okay. Por nada. Mais um. Então, professor, só puxando um gancho mais para um assunto que me interessa bastante. Sim. Que são os rios metropolitanos. Certo. Por que, em São Paulo, na sua opinião, o Pinheiros, o Tietê, ele não está passando por um processo de revitalização bem feito? Parece que, a cada ano, o rio vai ficando cada vez mais poluído e parece que o serviço público não se interessa. E é um assunto muito importante, eu acredito, para uma cidade do futuro. Sim. É um assunto delicado até, né? É um assunto, para vocês fazerem ideia, quando eu era criança, eu ouvia falar dos programas que estavam sendo feitos para a despoluição do rio Tietê e Pinheiros. Né? Você vê que eu já sou professor, já não sou mais tão novo assim. E o problema continua lá do mesmo jeito. Né? E gastaram milhões lá. Né? E nada foi resolvido. Né? É claro que o principal problema lá não é o resíduo sólido. Ele entra como problema também, mas ele entra como problema na carga difusa. Que o resíduo sólido, normalmente, ele chega nos rios Tietê e Pinheiros quando chove. Ele vem arrastado pela água de chuva. Né? É claro, tem também regiões de favela, onde a infraestrutura urbana é bem, né, frágil, vamos dizer assim, onde o pessoal, por um problema de coleta até de resíduos, acaba jogando o resíduo dentro do rio. E esses riozinhos menores vão acabar chegando no Tietê e no Pinheiros. Tá? Mas eu diria que o maior problema do Tietê e do Pinheiros, pessoal, é a coleta de esgoto. Tá? Por quê? Na verdade, você tem coleta de esgoto numa boa parte de São Paulo, só que esse esgoto é coletado, às vezes, e mandado para um córregozinho, mandado direto para o Tietê, para o Pinheiros, sem tratamento. A gente tem a ETE de Barueri, né, que recebe uma boa parte do esgoto. E tem uma boa parte da cidade que tem rede de esgoto que não... E esse esgoto não chega até a estação de tratamento de esgoto. Né? Ele vai parar nos rios antes. Então, na verdade, o que falta é interceptores, estações elevatórias, né, adutoras de esgoto, ou seja, linhas de recalque, para a gente coletar esse esgoto e levar, né, lá para a estação de tratamento. Por quê? Porque os rios, de forma geral, eles têm uma capacidade natural de autodepuração. Você não precisa fazer nenhum milagre no rio para ele se recuperar. Isso acontece naturalmente. Tá? A partir do momento que você deixa de poluir um rio, ficar fornecendo uma carga de poluição para ele, no dia seguinte ele já está mais limpo. No dia seguinte. Agora, se você ficar todo momento mandando uma carga grande de poluição para ele, né, e ainda quando chove vem mais material, vem sedimentos, resíduos sólidos que se acumulam por lá, você não vai se recuperar nunca. Né? Então, o problema dos rios de São Paulo é o seguinte, você tem que começar a recolher o esgoto, você tem que ter rede, às vezes a Sabesp diz que tem, mas nem sempre tem. Você olha lá no mapa, diz que tem. Aí você vai lá visitar o local, você vê o esgoto correndo lá. Fala, mas como assim? Um diz que tem, mas você chega lá e vê que não tem. Né? É complicado. E se você partir das nascentes, for recolhendo todo o esgoto, recolhendo por interceptores, emissários, e vai enviando todo esse esgoto para o tratamento, sempre da nascente, né, de montante para jusante. Você resolve os problemas, só que isso custa. Né? Agora, né, é também uma questão de estratégia. Né? Então, tem aspectos que não convém
falar. Eu imagino que, né, ou não sei se é incompetência, ou se às vezes não é nem interesse, né, resolver alguns problemas. Mas a gente sabe que tecnicamente tem solução, né? E a solução é por partes. Você parte das cotas mais altas nas nascentes e vem resolvendo o problema de cima para baixo. E fiscaliza onde você já resolveu o problema. Né? Que é para ver se a pessoa não fez nenhuma ligação cruzada. Então, a Sabesp tem que fiscalizar para ver se não está indo esgoto para a galeria de águas pluviais, porque tem muita gente que liga. Né? Da mesma forma que tem quem liga a água de chuva na rede de esgoto, e também não pode. Então, são dois problemas. Né? São dois problemas, é o que a gente chama de ligação cruzada. Mas, para você identificar isso, tem que ter fiscalização. Se não tem fiscalização, né, o esgoto que vem para a galeria de águas pluviais vai direto para o rio. E você não vai resolver nunca o problema. Tá ok? Então, no caso, para resolver o problema da poluição do rio, a gente tem que olhar para os rejeitos, dejetos que vêm antes do rio. Não, a priori, não é bom resolver no próprio rio. Isso não resolve nada, não resolve nada. Né? Como, por exemplo, uma iniciativa que teve há tempos atrás, o pessoal foi pesquisar para fazer a flotação do Rio Pinheiros. Né? Na minha opinião, projeto furado, porque se você vai flotar ele eternamente. Né? Se você não resolve o problema que vem de montante, né? Você quer resolver o problema, você tem que ir sempre na origem do problema. Tá? E aí não tem nenhuma tecnologia extraordinária que você tem que utilizar para resolver o problema. É rede coletora de esgoto, interceptor, emissário. Você coleta o esgoto, né? E manda para o tratamento. Acabou. Simples assim. Agora, é complicado mandar lá para Barueri. Constrói, então, estações menores, de forma descentralizada, em determinados bairros aí estratégicos, onde você consegue mandar o esgoto para lá. Tá? Ok? Por nada. Acho que tem mais uma dúvida lá no fundo. Essa pode ser a última, se alguém mais tiver, depois procura o professor na hora do coffee break. Thank you. My name is Ayo. Okay, I have this question. I see governments, organizations, they keep on investing in research. Deixa eu chegar um pouco mais perto para ouvir. Okay. I say governments all over the world keep on investing in waste management. Como? Pode falar. Okay. Governments all over the world, they keep on investing in waste management, but at the end of the day, when they have the result, they don't make use of it. We have RDF, pyrolysis, plasma, inclination, but they don't make use of most of all these results they get from all the researches. But we keep on piling waste. Landfill are filled up with waste. And each year and every, especially in one part of the country, we have some states filled with waste. And they keep on partnership with private companies to take away the waste. Why are they not making use of the results they get from the research? Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, o governo ele não resolve, né, através da iniciativa pública, e por que não, através das empresas particulares, privadas, né, não poderiam resolver através do conhecimento que se tem, né, do problema. Né? Acho que foi isso, mais ou menos, a ideia da questão. Olha, a questão é complicada, né? Não é, às vezes, privatizando, né? Não sei se eu entendi, era isso mesmo. Se não for isso, você me explica um pouco melhor. Porque, infelizmente, né, não é questão de ser público ou privado no Brasil que vai resolver o problema. E nem sempre você tendo a solução, você também resolve o problema. Né? Então, muitas vezes, tem muitas limitações. Né? Limitações, tanto de recurso, quanto limitações de técnicos que estão tentando resolver o problema. Né? Eu acho que falta também mais atuação dos órgãos ambientais. Na fiscalização, independente de ser empresas públicas ou privadas. Tanto é que o órgão ambiental ele é mais rígido com empresas privadas. Né? Tanto é que as indústrias, né, acabam se precavendo mais, né, com relação ao tratamento de efluentes e resíduos. Okay. If it's expensive, we see private companies. We have some in Netherlands, they have private companies setting up these things and making money from it, and then they end up making money from the government. Se é possível ter, né, um retorno financeiro com... Então, nem sempre é possível ter um retorno financeiro com a questão dos resíduos. Tá? Para alguns resíduos, a gente sabe que esse retorno ele é viabilizado, mas de uma forma geral,
né, tem que ter algum subsídio. Tá? Tem que ter algum subsídio. Quando a gente fala de coleta seletiva, né, a coleta seletiva é muito bonita, só que ela custa, às vezes, até 5 vezes mais caro que a coleta convencional. Né? Então, a política nacional do Brasil fala para a gente criar cooperativas. Né? Só que essas cooperativas, se você jogar para cima dela todos os encargos, todos os custos, ela não vai conseguir arcar com tudo isso. Então, normalmente, quando você tem cooperativas, né, a prefeitura subsidia essas cooperativas dando a instalação, fornecendo o caminhão, o combustível, e aí as pessoas que trabalham nas cooperativas sobrevivem com o que elas ganham através do resíduo. Né? Mas se você deixar para elas arcarem com tudo, é prejuízo. Tá? Não dá para ter lucro nessa situação. Por quê? Porque é uma questão de mercado também. O valor do reciclável ainda é baixo. Tem algumas frações que têm um valor elevado, mas é um caso à parte. Por exemplo, a latinha de alumínio. Né? Ela tem um valor elevado, né? Mas é um outro resíduo que tem essa característica. Né? Tem outros resíduos que também podem ser vantajosos, como eu falei, por exemplo, do resíduo de madeira, né? de poda, de capina, né? Só que exige um investimento alto. Tá? Que às vezes o poder público não tem condições de fazer. E mesmo o privado hesita em fazer porque depende, inclusive, de questões jurídicas com o município. Como é que eu vou fazer um investimento que eu dependo no resíduo do município, sendo que daqui 4 anos pode mudar a gestão, mudar o prefeito e suspenderem o contrato. Eu fiz um investimento, sei lá, gastei 2, 3 milhões numa unidade, né? E eu vou demorar, às vezes, 5, 6 anos para recuperar o valor investido, e de repente muda a gestão, e aí você perde todo aquele investimento. Você nunca sabe. Às vezes, mesmo você tendo um acordo, tudo, né, tanto preto no branco, tudo certinho, a gente sabe que às vezes o pessoal contesta. Só que numa dessa, você parar um tempo, você já tomou prejuízo. Né? E a gente sabe que a justiça, infelizmente, é lenta. Né? Então, contratos com o poder público, às vezes, são meio complicados, são burocráticos, são demorados. Né? No caso de resíduos de construção e demolição, né, isso ocorre de uma forma até mais tranquila. Por quê? Porque é uma coleta que ela é particular. Né? Então, tem empresas que fazem a coleta. Então, você pode, né, trabalhar em conjunto com essas empresas, recolher esse material, processar esse material, produzir agregados, separar os recicláveis e vender. Então, acaba se tornando mais viável. Só que, mesmo assim, ainda é um investimento alto. Tá? É um investimento alto. Tem iniciativas públicas e tem iniciativas privadas. Tá? Só que, por ser um alto investimento, né, ele demora para dar retorno. E isso não é qualquer um que pode investir. Tá? A gente está falando aí de alguns milhões de reais para você ter, às vezes, uma unidade que não é tão grande. Tá? Ok? Queria agradecer, professor, a sua presença, a colaboração aqui no EILE. Pessoal, o coffee break está servido. Vamos 11h10, voltem para a próxima palestra de Big Data. Bom? Obrigada. Obrigado.